Olá pessoal, eu sou o Paulo Azevedo, responsável pela Trip Visas no Brasil. A gente está com a Letícia Mello, a nossa agente regulamentada pela imigração canadense, para trazer as maiores informações, dar um filtro sobre os impactos que está acontecendo no processo de visto de estudante, para a gente poder estar trazendo as informações mais objetivas para vocês, tá bom? Olá Letícia, tudo bem? Olá, Paulo, tudo bom? Tudo indo, tudo indo. Exato, não dá para a gente poder falar que realmente está tudo bem com esse caos que virou nessas últimas 2 semanas, mas justamente o objetivo é justamente esse, trazer que não realmente não é esse impacto, né, tão ruim como a gente pensa, para a gente poder tá sendo um pouco mais positivo, porque não sei se pela a linha que a imigração Canadá tomou nesse momento, foi exatamente que a China fez sobre o prazo do contágio sobre o coronavírus, que foi exatamente 4 meses desde o início de dezembro do ano passado e finalizando agora em março. Se a gente contabilizar exatamente os 4 meses que a imigração intitulou como data prevista de abertura da fronteira para o mercado estrangeiro, né, a partir do dia 30 de junho. Então, acho que a gente tem que ser bastante positivo nesse sentido, que foi a primeira imigração, considerando que Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, ninguém ainda intitulou uma data prevista para poder começar a trabalhar. Então, a gente já tem uma informação bastante otimista nesse sentido. Vamos lá, Letícia, o que a gente está tentando hoje trazer são as principais dúvidas dos nossos clientes, inicialmente aqui no Brasil. Depois eu queria que você colocasse, para quem já está em território canadense, qual os impactos para quem realmente está aí, para a gente poder fazer esse balanço, né, de como é que está sendo a imigração aí e por aqui. Então, vamos lá. Inicialmente, no último dia 18, perdão, dia 20, a imigração divulgou que somente quem teve o visto aprovado de estudante até o dia 18 de março estaria elegível para poder entrar em território canadense. Como é que, né, efetivamente falando, como é que isso está acontecendo? Tá, então, na verdade, o que acontece? A primeira medida, na verdade, foi o seguinte: ninguém entra, né? Entraria só canadenses e residentes permanentes. Como isso foi a primeira norma, né? A primeira regra foi, não, peraí, só vai entrar quem realmente é residente permanente canadense e vamos tirar todos os outros. Então, o pessoal não poderia entrar a princípio, né? Aí nisso eles vieram com exceções. Então, a exceção é, se você teve um study permit ou um work permit aprovado, ou já tinha um study permit ou work permit válido antes de 18, você pode retornar ao Canadá ou mesmo chegar. Pode ser um aluno que, de repente, ele estava aplicando para começar agora no semestre do Spring, então ele poderia entrar. Então, assim, na teoria, na regra, ele pode, se ele teve aprovação ou ele já tinha um study work permit válido até o dia 18, porque eles são... essas pessoas são como essential travel, ele realmente vem para cá para residir aqui, ou até mesmo residente permanente, tá? Que ele teve uma residência de permanência aprovada antes de 18, mesma coisa, ele também, acho que, desculpa, da residência permanente é o de 16, ele também poderia entrar no Canadá, porque ele vai, que aqui vai ser o seu novo lar, tá? A questão é que, na prática, as companhias aéreas, elas não têm essa informação tão accurate, tá? Eles não sabem se realmente pode entrar um worker ou um student, eles não sabem. Então, e a companhia aérea, se ela permite entrar alguém no país que não tem essa permissão, a multa é muito alta. Então, o que eles preferem fazer? Quer dizer, o que está acontecendo? Ou o que eles preferem? Não, você não vai entrar. Você é estudante? Não, você não vai entrar, não. Você é worker? Não. Então, tá acontecendo isso. Tem gente que isso já aconteceu com algumas pessoas, tá? Isso já aconteceu com pessoas que já recebeu e-mail de gente que chegou, saiu dos Estados Unidos, do Brasil, fez a conexão nos Estados Unidos e não conseguiu embarcar para o Canadá. Teve que retornar. Porque a companhia aérea, ela não tem essa informação. E aí você pode até arriscar e ele conversar com alguém da companhia, mas assim, é um risco. Então, como você perguntou, é uma regra? As pessoas fazem parte da exceção, elas podem entrar no país? Elas podem entrar no país, elas podem retornar se elas já tinham. Vale a pena arriscar? Aí a gente tem que pensar nisso, porque assim, cada companhia aérea trabalha de uma forma diferente, cada companhia aérea talvez tenha uma informação diferente. Na dúvida, nessa confusão que está, será que é um momento para fazer isso? Eu diria para aguardar, tá? Essa minha opinião é assim, aguarde. Está no Brasil, ou porque você saiu do país para visitar a família, ou porque estava no seu break, ou porque você nem chegou aqui, que eu acho que é mais delicado ainda, a gente vai falar sobre isso. Aguarde, troca sua passagem. As companhias aéreas também, algumas estão sendo bem flexíveis em relação a isso, não estão cobrando taxas, então
É isso, respondendo a sua pergunta, na prática, não está funcionando muito bem. E até pegando um gancho que você acabou de falar aí agora, tem a questão da quarentena, né? A pessoa, né, se fosse elegível, né, criar um cenário, se ela fosse elegível, ela teria que estar nos últimos 14 dias, não apresentar nenhum dos sintomas e fazer o isolamento dos próximos 14 dias. A questão é, a gente pensando no estudante ou menor de idade, ou um estudante individual, ou que não tem nenhum parente no Canadá, aonde ele vai ficar, como ele vai se isolar, como ele vai se alimentar, porque tem que ser isolamento absoluto. Então, assim, são nuances que nem a imigração já colocou esses pré-requisitos. Então, isso fica praticamente inviável nesse momento. Exatamente, essa parte, o que eles falaram é isso, né? Esse isolamento de 14 dias, ok, mas como vai ser feito? Não sabemos. E algo importante também que você mencionou, pode ser um menor de idade, pode ser um aluno, talvez, que ficar no homestay, e também a homestay, como vai ficar nesse sentido, né? Porque também é um risco para homestay, né? Tem família que pode estar aberta, tem outras que não. Outra questão muito importante, os alunos que estavam chegando para começar agora, né, no Spring, para começar um intake, começando do zero, pessoas que já acabaram de ter um visto aprovado, é o melhor momento para chegar. No meu prédio, o prédio que eu moro aqui no Canadá, aqui em Vancouver, eles não estão recebendo visitas para fazer visita para apartamento, né? Então, assim, se você quiser alugar um apartamento nesse momento, os prédios não estão nem abertos para isso, alguns não estão. Então, até mesmo para você chegar numa situação de que poucas lojas estão abertas, tá? Claro, vai ter mercado aberto, vai ter farmácia aberta, mas será que é o melhor momento para chegar alguém que está começando uma vida? E mais uma coisa, tá, Paulo? Além da parte de você comprar o que é necessário, né, para você estar montando um apartamento, ou mesmo ficar na casa de algum amigo, etc., tem outra questão, trabalho. Se você vem para cá com um visto de estudo com permissão de trabalho, nesse momento não é o melhor momento. Algumas pessoas aqui no Canadá, no mundo inteiro, estão perdendo trabalho nesse momento. Então, se você o que está acontecendo aqui no Canadá? Pessoas com horas reduzidas, pessoas que estão realmente sendo demitidas porque não tem o que fazer, não tem como. Então, assim, quando você pensa num visto de estudante, que o cônjuge vai vir trabalhar, são 2 pessoas trabalhando, um estudante mais o seu cônjuge, que são 40 mais 20 horas, né, mais ou menos 60 horas semanais, e você vai ter uma permissão de trabalho, mas você não tem trabalho nesse momento, será que é o melhor momento, novamente? Não é melhor guardar um pouco, tá? Exato. E até também, complementando o que você acabou de falar, tem a questão que alguns estudantes estão achando que pode estar trabalhando mais do que as 20 horas semanais, porque a maioria das escolas e universidades estão oferecendo só cursos online. Então, está interpretando como se fosse um tipo de break. Então, isso não está valendo de qualquer maneira, só para informar que realmente a lei não mudou, a regra continua igual. Então, não tem nenhum impacto nesse cenário. Agora não é um break. Assim, se fosse um scheduled break, se fosse um break que estava... Quando você tem um schedule, né? Vai ter o spring break, vai ter o summer break. Ok, você pode trabalhar mais do que 20 horas, pode trabalhar full time. Se não nesse momento as aulas continuam acontecendo, elas estão acontecendo online. Escolas e faculdades estão oferecendo aulas em plataforma online. Então, não é break, não é férias, não é intervalo. Então, ela não pode trabalhar mais do que 20 horas. É claro que quem trabalha, por exemplo, em mercado, né, pode ser que tenha sido oferecido para trabalhar mais horas. Não pode. E, assim, aquela parte, mas o meu empregador ofereceu, vale a pena arriscar? Porque lá no final das contas, quando você for aplicar para uma pessoa europeia, isso vai afetar a sua vida. Então, assim, poder não pode e não... Mesmo que o empregador fale que não tenha problema, ele tem que saber que a lei está dizendo que não pode e seguir com isso. Exato. E sobre a parte do PGWP, até que ponto está sendo impactado? Porque quem já está aplicado, que já estava rolando, já está ocorrendo o prazo. Sim. Olha, tá assim, o tempo está passando, não sei se lá na frente, nesse momento eu não tenho resposta para isso, porque eles não falaram sobre isso, por exemplo, vamos estender, não sabemos. O que nós sabemos é que o tempo está passando, algumas pessoas realmente estão, ou estão trabalhando com horas reduzidas, ou não estão trabalhando, perderam o emprego, ou pessoas que a gente tem também, alunos que foram para o Brasil visitar a família, ou depois do final da faculdade, e agora estão no Brasil presos, ou fora do Canadá, né? Não conseguindo retornar por algum motivo, por exemplo, que a princípio ele pode voltar, mas ele não conseguiu passagem aérea, ou não conseguiu entrar no país, ele está perdendo, assim, não é que ele está perdendo, ele está deixando de ganhar esse tempo de trabalho. Mas, assim, novamente, Paulo, o que adianta também a pessoa vir, eu quero chegar e de qualquer forma agora, para não perder esse tempo, no momento que as empresas estão, assim, algumas pessoas... Então, assim, será que, assim, na verdade ele não está perdendo tanto, porque se ele estivesse aqui, será que realmente ele estaria trabalhando? A gente não sabe. E ainda mais quando você é um aluno, vamos pensar que é um aluno que acabou a faculdade e aplicou para o Post-Graduate Work Permit e de repente nem estava trabalhando ainda, mesmo que ele estivesse aqui, tem uns que estão fora daqui, ficam, eu estou fora do Brasil, do Canadá, mesmo que você estivesse aqui nesse momento, é o momento, as ruas estão vazias,
Tá parecendo uma Gold City, não tem gente na rua, as lojas estão fechadas. Será que é o melhor momento? Mesmo que se tu estivesse aqui, o que a gente pode fazer é aguardar. Pode ser que o governo ajude estendendo, não sei. Pode ser, nesse momento a gente não tem resposta para isso, tá? Infelizmente, assim, a pessoa tem que aguardar, não tem jeito. Exato. E até uma segurança que a gente está já trabalhando com os estudantes que já estavam em processo de aplicação, para a gente poder já trabalhar com o próximo intake de setembro, a partir de agosto, pelo menos, porque como eles estão trabalhando com a data do dia 30 de junho, eu ainda acho um pouco arriscado trabalhar com a trave ali a partir do dia 1º de julho, o embarque, porque pode ser que seja estendido, pode ser que seja antecipado, é algo que a gente ainda não sabe, não foi divulgado, então vamos trabalhar com uma segurança. Então, a partir de setembro é o prazo que a gente tem trabalhado para trazer o máximo de segurança para a aplicação, para evitar de fazer uma extensão futura. Isso também que a gente tem falado para os nossos alunos. Então, tínhamos alunos que chegando agora em maio, né, para o Spring, para o term de Spring, então, Fall, vamos para o outono. As faculdades estão muito flexíveis, as escolas de idiomas, as faculdades, as escolas de universidades estão muito flexíveis. Eles, inclusive, estão oferecendo isso, tá? Eles estão oferecendo, olha, gente, não chegou aqui ainda, está no meio dessa aplicação vamos mudar logo. Então, assim, eles estão bem abertos em relação a isso, a mudança de data, tá? Por que não fazer isso, já que as faculdades estão oferecendo? Outra coisa também, as faculdades estão oferecendo. Então, a princípio, quem está no Canadá, quem já está aqui, está tendo aula, continua tendo aula online, tá? Quem não chegou ainda, eles estão muito abertos, muito flexíveis em relação à mudança de alteração de data, nem mesmo só fall, tá? Tem uns que estão até passando já para o winter mesmo, para começar em janeiro. Então, assim, eles estão bem flexíveis em relação à alteração de data. Cancelamentos também, se a pessoa desistiu por esse motivo, eles também estão abertos em relação ao cancelamento, algumas em relação a reembolso, extensão de prazo de pagamento de tuition. Algumas que o pagamento já era em breve, né, para o próximo term, eles também estão flexíveis em relação a isso, eles já estão oferecendo novas datas para os alunos. Então, assim, as escolas, as faculdades, elas estão, assim, eu acho que elas estão fazendo um bom trabalho. Apesar de tem algumas informações que estão um pouco trocadas e às vezes demora um pouco, mas pensando que uma semana atrás as coisas, mais ou menos 10 dias atrás, estão mais organizadas, eu acho que elas estão tendo uma boa resposta, estão dando um bom amparo para os estudantes. Então, assim, se a faculdade está oferecendo isso tudo, por que não, sabe, topar, começar um pouco mais à frente, aceitar isso, para não ter problema, como você falou, porque são várias questões, a questão do trabalho, a questão de chegar aqui, da adaptação. Chegar aqui num país que você não conhece já tem esses desafios, imagina chegar nesse momento. Exato. Então, minha opinião, novamente, aguardar. 30 de junho foi o que eles colocaram, né? Então, assim, eu achei bem legal o que você falou, né? Tipo, 30 de junho é o que eles colocaram lá no site, mas vamos trabalhar com agosto, com julho. Excelente, né? A gente tudo está mudando o tempo todo, né? Exato, mas, assim, assim, dá tempo de a gente poder ter as informações com mais precisão, se precisar ainda de algum tempo para poder organizar alguma parte documental que vai ser exigida, ou até mesmo por atraso, que ainda até agora ninguém sabe, então, muito importante a gente trazer esse tema que a gente perguntou toda hora, e o prazo, quanto tempo vai demorar ainda? Então, antes de começar esse call, eu fiz uma consulta para saber se já foi feito algum update via sistema, então, mantém tudo igual, aplicações via Brasil até 8 semanas e por dentro do Canadá até 11 semanas. Então, eles falam que vai haver impactos, mas até agora não teve como aferir, porque realmente a sessão está estabilizada por enquanto, não está tendo nenhum tipo de avaliação consular. Olha, impacto, com certeza, até porque quando você pensa que tem coleta de biometria, fotografia, várias partes que o estudante, ou até mesmo um trabalhador, ele vai precisar, por exemplo, na coleta de biometria, claro, vai demorar, porque está tudo fechado. Nesse momento, ninguém coleta biometria aqui no Canadá, o Service Canada está fechado. Então, eles até já estenderam o prazo, geralmente são 30 dias, já passou para 90 dias. Eles estão também estendendo prazo para aplicações, tanto de PR como visitante, estudante, trabalhador, em relação a documentos extras. Então, eles estão dando mais prazo também. Então, assim, eles já estão dando prazo em relação à documentação e à biometria. Então, certamente vai impactar o tempo, nós não sabemos ainda quanto, mas o que a gente sabe é que vai. O que é importante é o seguinte, que apesar de ser impactado, essa parte do processamento, do tempo, o aluno ele não pode ficar sem status, ele tem que aplicar para o visto. Se ele está aqui no Canadá, a gente pode falar sobre isso já, nem sei, a gente pode... Não, esse já seria o próximo tema, a importância de manter o status válido, ainda mais nesse período que muitas pessoas talvez vai chegar a data de fazer a extensão, e aí a imigração fechada, o que eu faço? Aplico, não aplico, espero? Então esse tema é bastante relevante agora. Então, assim, se existe se a aplicação é online, né, se a pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode entrar no site e fazer isso, né, é claro que a gente sempre recomenda fazer com consultores, com agentes, mas, enfim,
ele está aberto ainda, ele está funcionando, então você pode enviar uma aplicação. Vai demorar? Ok. Mas se você, na hora que você envia, você vai entrar, se seu status aqui estiver expirando, você vai entrar em applied status, não vai afetar a sua vida aqui. Então, assim, manter o status válido. Meu status está quase expirando. Não importa se for visitante, trabalhador, estudante, ele tem que estender, ele tem que fazer uma aplicação. Ele não pode ficar aqui. Isso vai afetar negativamente se ele ficar aqui, porque ele vai ficar ilegal. Então, assim, isso é muito importante, não parou. Por mais que os prazos aumentaram, né, claro, impactou todo mundo, mas ele tem que manter, se estiver próximo a expirar, né, o seu status, fazer a aplicação. Regular, independente da situação da imigração estar atuando ou não. Essa foi realmente a mesma informação que a gente recebeu pelo consulado aqui no Brasil. Então, só para entender por que também está paralisado. As pessoas às vezes não entendem que a aplicação, mesmo sendo online, não tem nenhum oficial para avaliar. Algumas etapas do processo dependem de uma ação consular, como é a identificação da biometria, que não está podendo fazer, que os centros também estão fechados, o exame médico, que as clínicas não estão oferecendo atendimento, ou quando também as poucas que ainda estão funcionando não vão conseguir fazer o reporte para a imigração. Então, assim, qual a recomendação que a gente recebeu aqui? Acredito que seja a mesma aí do Canadá. Continuar fazendo as aplicações normalmente, que é como se fosse uma fila de espera, que em casos de impactos, é como se fosse uma fila realmente de ordem de aplicação. Então, manter que seu processo seja o mais avaliado possível assim que retornar. Exatamente, exatamente. E outra coisa também que é bem importante, que antes mesmo dessa confusão toda acontecer, que muita gente fica preocupada, mas se demorar minha aplicação do visto, vai impactar em relação ao meu programa. Isso sempre, em relação às faculdades, elas sempre, se teve um atraso em relação à aplicação, as faculdades e as escolas são bem flexíveis em relação a isso, porque elas sabem que a culpa não é do estudante, ele aplicou, demorou mais do que o prazo regular, é só com documentação comprovar isso, a faculdade ela vai estender o prazo, ela vai mudar, alterar a data de início. Então, isso já era uma coisa já comum de acontecer. É claro que agora que vai ter mais atrasos, né, só para a pessoa saber que esse ano não vai ser afetada em relação a isso, que a faculdade não vai punir ela por isso, né. Então, isso é importante também, acho que a gente mencionar. Alguma coisa que mencionou até agora, a gente falou sobre, então, a gente falou quem estava no Canadá, quem está no Canadá, na verdade, estudantes que estão no Canadá, trabalhadores, estudantes, pessoas que estão no Brasil, teve algo que a gente não mencionou, que a gente possa... O mais importante é essa questão de quem possui um visto já aprovado, qual era a elegibilidade de poder entrar pelos pré-requisitos que ainda não foi lançado, que a gente conseguiu pontuar com bastante precisão. A parte do PGWP, permissão de trabalho, que realmente ainda não foi divulgado, se o PGWP, como é que vai ser a tratativa, se vai, enfim, aumentar o prazo, não vai ser considerado, porque até no próprio CIC ele não dá uma informação um pouco mais precisa, né? Então, nesse momento, eu acredito que a palavra-chave é paciência, para guardar o desdobramento dessa... Acredito que a próxima quinzena a gente vai ter bastante informação válida para a gente poder trabalhar com mais propriedade em relação aos processos. Exatamente, acho que a gente tem que aguardar, porque tudo pode mudar toda hora, então, assim, no momento é aguardar, e assim, eu acho que a melhor recomendação que a gente pode dar agora, a orientação e recomendação, quem está no Brasil, para aguardar um pouco, né, por mais que ele possa entrar, se ele teve essa permissão, esse visto aprovado antes de 18, ele teoricamente ele pode entrar, tá, ele tem permissão, mas assim, o risco é tão grande que você só fica imaginando nessa confusão toda, você chegar nos Estados Unidos, por um acaso for um voo que é muito comum, né, voo pelos Estados Unidos, conexão nos Estados Unidos, e ele não conseguir entrar no país. Eu acho que é um risco muito grande. Eu acho que nesse momento, essas pessoas quem está aí, quem já está com visto aprovado, algumas querem sair, não, eu já estou com tudo aprovado, eu quero começar agora. Se tem a oportunidade de você... Bom, qual é o risco, primeiro, de não conseguir entrar? E 2, chegando aqui, mesmo que a pessoa chegue aqui, vai ser essa confusão de chegar nesse momento, eu acho que, novamente, a orientação é aguardar um pouco, trocar a data, as escolas estão flexíveis, eu acho que esse é o principal. Não, então ótimo, Letícia. Obrigado pelas informações. Qualquer informação relevante que você considerar para a gente poder estar trazendo também como teor informativo para os nossos clientes e parceiros será de muito, muito bem aproveitado, tá bom? Obrigado, se cuide e aí qualquer informação a gente vai se falando também. Agradeço, se cuidem no Brasil, agradeço a conversa, espero que a gente tenha ajudado e qualquer novidade você vai saber, a gente vai ficar sabendo, vamos nos falar. Obrigado. Tá bom? Um abraço, até mais. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.